Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá meus amigos, olá minhas amigas. Mais uma vez o nosso programa entra no ar aqui pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET, e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook e Instagram. Além da Rádio 98 FM, todos os domingos às 5h30 da tarde. Eu estou trazendo hoje aqui uma pessoa maravilhosa, uma personalidade do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa muito conhecida, e ela é a deputada estadual do Rio de Janeiro, Marta Rocha. Tudo bem, deputada? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com você. Eu quero agradecer a sua presença e dizer para a senhora que, na verdade, nós fomos colegas. A senhora estudou na UFRJ também? Sim, eu costumo dizer com muito orgulho que eu sou fruto da escola pública. Fiz a Escola Normal Heitor Lira e também fiz a Faculdade de Direito da UFRJ. Agora, deputada, eu quero perguntar à senhora, assim, a senhora está no terceiro mandato, né? As pessoas efetivamente escolheram a senhora, né? E eu quero saber o seguinte, como é que a senhora está vendo a segurança pública efetiva aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que, mais uma vez, a segurança pública passa por um problema muito sensível. Os últimos acontecimentos, e a gente está vendo o aumento do número do crime de rua, o aumento do número do feminicídio, nós estamos verificando a expansão da milícia, o enfrentamento com o tráfico de drogas. Isso nos mostra que não há um plano de segurança pública. O governo que aí está é um governo de continuidade. O governador Cláudio Castro assume definitivamente em 1º de maio de 2021 e foi reeleito no primeiro turno. Então, nós esperávamos verdadeiramente ter superado essa questão da violência. Isso mostra que o governo, quando pensa na política pública da segurança pública, não vê como uma política de Estado, e sim como uma política de governo, tentando aí soluções imediatas que não resolvem o problema da segurança pública. Segurança pública se faz com investimento, com política de inteligência, com qualificação de servidores, com a unidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, trazendo as informações também oriundas da SEAP. Acho que a Guarda Municipal pode ajudar muito, a recomposição dos quadros das forças policiais. Só para você ter uma ideia, a Polícia Civil hoje tem menos de 10 mil servidores. Caramba! E a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem mais de 7 mil guardas. Então tem um desequilíbrio aí na quantidade dos servidores na Polícia Civil. Então eu espero verdadeiramente que se organizem, né, com a participação do governo federal, porque é corriqueiro dizer, mas é importante repetir, o estado do Rio de Janeiro não planta cocaína, não planta maconha, não refina cocaína, não temos uma fábrica de armas, então é preciso cuidar das fronteiras. Acho que a Receita Federal pode ajudar muito, mas também precisamos ter um plano estadual para a segurança pública. Tem que ser um trabalho mais integrado, não é isso, doutora? Eu digo exatamente isso, né? O cidadão, ele não quer saber se essa atribuição é da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, e nem tem que saber, né? Eu acho que essas forças todas têm que estar unidas, trocando informações, né? E se organizando, se articulando, vendo essa questão, seguindo o dinheiro que é oriundo das organizações criminosas, impactando, né? Só para você ter uma ideia, hoje a milícia, o grande problema da milícia é que ela hoje injeta dinheiro, né? Em algumas atividades que são atividades legais. A gente vê a milícia na criptomoeda, a gente vê a milícia na venda de remédios, em farmácia, em posto de gasolina, em imóvel, em construção em áreas de preservação ambiental. Então essa é a grande dificuldade hoje de combater a milícia. Então, se não houver uma união de forças da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, de todas as áreas e de todos os poderes, a gente vai ter sempre esses momentos de maior tensão
porque a gente, naquele primeiro momento, a gente minimiza os resultados, mas não resolve o problema. Agora, doutora, você sabe que, deputada, lá no Recreio dos Bandeirantes, por exemplo, eu moro ali próximo, eu vou para o Grumari, você chega no Grumari para estacionar seu carro, você tem que pagar, mas não é pagar para o flanelinho, que é uma coisa absurda, não é pagar para o flanelinho, você tem que pagar para o miliciano, porque parece que lá eles já dominaram aquela região ali do Grumari. E veja bem, eu tive há pouco tempo lá em Londres e lá as leis, a senhora, eu tenho certeza que mais ou menos isso, a senhora parece que a senhora é autora de mais de 300 leis. Mas sabe, deputada, eu fico pensando aqui, o que adianta ter lei que não é cumprida, não é verdade? Não adianta a senhora de repente fazer uma lei maravilhosa como a senhora faz, mas a lei não é cumprida. Lá em Londres, por exemplo, a lei é cumprida. Então, se ela é cumprida, não tem problema mais. Agora, a senhora fica fazendo cada lei sensacional e não dá, não é cumprida. Como é que fica isso? Bom, vamos lá. Primeiro, o exemplo de Londres é um exemplo muito interessante, porque é uma legislação antiga, é o que a gente chama de direito consuetudinário, e ela se estabilizou, é repetida e é respeitada. Acho que a grande questão é a certeza da impunidade. Não importa se a pena é muito grave ou menos grave. O que importa é a certeza da punição, é a certeza de que aquela pessoa vai ser punida pelo crime que ele cometeu. Então, acho que nesse sentido é algo que a gente tem que trabalhar. A gente está falando aqui de aumento de feminicídio e a gente tem a Lei Maria da Penha, que é de 2006, que daqui a pouco bate 20 anos, e Maria da Penha esperou 17 anos para ver o autor das 2 tentativas de homicídio investigado, processado, julgado, condenado e cumprindo a pena. Isso não acontece fora do Brasil, né? A efetividade da pena é algo que a gente tem que garantir. E, por outro lado, a gente tem que entender, né, que no âmbito do direito penal, o aumento da pena, a diminuição da pena, a criação de um novo tipo penal, o surgimento de um novo crime, é da atribuição do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e depois do Senado. Mas continuo achando que você está corretíssimo. O que é preciso, é importante atualizar a lei vem depois do fato social, né? É importante atualizar a lei, claro que é, mas tão importante quanto isso é garantir o cumprimento da pena. Isso é verdade, deputada. E eu acho que a senhora está em consonância realmente com as mulheres, especificamente, de primeira, porque a senhora foi a primeira mulher a ser a delegada, né, da Polícia Civil, que comandou aquela região lá, então a senhora sabe do que está falando. Aí eu vou para uma outra pergunta para a senhora. A senhora preside a comissão da CPI da violência cibernética contra a mulher, né? Qual é o objetivo desse trabalho específico, deputado? Bom, eu quero te dizer que eu sou a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil. Eu já saí, ano que vem faz 10 anos que eu deixei a Polícia Civil. Depois que eu saí do cargo de chefe, que seria hoje de secretário, eu me aposentei e em seguida vim para a Assembleia Legislativa, como você já disse, estou no meu 3º mandato. Uhum. Eu adoraria ter visto outra mulher ocupar aquele espaço. E quando você fala das questões das mulheres, é algo que me toca profundamente. Eu cheguei na polícia em 83, 86 criaram a delegacia de mulheres, né? Então, assim, desde o primeiro momento, eu tive uma identidade com esse tema. E quando a gente chegou no primeiro mandato eu fiz a CPI da violência contra a mulher, no segundo eu fiz a CPI do feminicídio, da intolerância religiosa, e agora no 3º mandato a CPI dos crimes cibernéticos contra a mulher. Porque tudo que acontece no mundo real, ele acaba se reproduzindo no mundo virtual. Então, assim, quando eu cheguei na polícia em 83, o estelionatário dizia que tinha um bilhete premiado, que tinha que ir correndo para casa, porque a mãe estava doente, morava fora do estado, e o bilhete era de 20 mil e ele só queria 5 mil. Hoje, todos esses crimes... Conta do Paco aquilo, né? Exatamente. Hoje, todos esses crimes estão no mundo virtual, estão nas redes sociais. E no caso da violência também. Da violência contra a mulher é uma realidade. A gente tem aí a pornografia por vingança, uma mulher que de repente permite, né, numa relação estável, ser fotografada e depois aquela foto, quando termina o relacionamento, era divulgada, por exemplo, num site pornô.
A gente tem aqui também, né, a questão também das imagens, de você conseguir uma imagem não autorizada, que é aquele crime que a gente... ou divulgar uma imagem não autorizada, que é o crime da Carolina Dickmann, né? Agora, recentemente, um colégio de classe média alta, os meninos utilizaram a inteligência artificial, pegaram a foto das colegas de turma, colocaram com outro corpo. E aí é bom lembrar, né, que o simples fato de você ter armazenado, de você divulgar, já é crime. Então a gente percebeu que tinha que se aprofundar nesse tema. E aí descobrimos algumas coisas, descobrimos a necessidade da atualização desse crime, descobrimos a necessidade de garantir com que a Polícia Civil, em qualquer estágio da sua chegada à polícia, os servidores já tivessem noções, né, dessa nova modalidade, como buscar a prova, como garantir a cadeia de comprovação da prova, como quesitar para que o Instituto de Criminalística possa fazer a necessária perícia criminal. Então eu acho que a gente vai conseguir, a exemplo das outras CPIs, muitas estratégias que poderão ajudar no enfrentamento desse crime. Eu adoraria que isso fosse, que acontecesse isso rápido, porque na verdade tem muita gente, hoje em dia está negócio de guerra, essas coisas todas, então as pessoas parecem que estão pirando, sabe? Tem coisa que é pira. O cara está vendo lá na faixa de Gaza, por exemplo, o Hamas matar mulheres, crianças, decapitarem e tudo mais, e aqui no nosso país a gente fica olhando aquilo lá meio perplexo, parece que a gente não acredita no que está acontecendo, não é verdade? O fato é que a internet, de um modo muito particular, é o território da violência e da agressividade. Então, cada vez mais os discursos de ódio, as ameaças, as alegações mentirosas, a distribuição indevida de perfis, de fotos que num determinado momento, eu sempre digo isso, né? Às vezes eu ouço assim, mas a mulher não deveria ter permitido tirar aquela foto. Mas quando ela permitiu, ela julgava que ela estava numa relação estável, ela julgava que entre ela e o seu companheiro, o seu namorado, o seu marido, havia uma relação de confiança, havia um compromisso pessoal entre os dois, né? O fato de ter terminado um relacionamento não quer dizer que aquele compromisso se encerrou. Então é preciso... Que esses homens acham que as mulheres são posses dele, na verdade, são posses. Cara, é minha mulher, eu já falei isso até isso foi em vida, é minha mulher, é meu marido, não é teu, por enquanto. Não existe essa você não tenha dúvida que há com esses autores o sentimento de posse. Tanto é verdade que aquela foto, aquela imagem passa a ser sua. Se ela é minha, eu faço o que eu quiser. Eu posso fazer uma pornografia de vingança para me vingar porque ela me deixou. Eu posso exibir essa foto indevidamente, né? Eu posso criar um transtorno, né? E eu posso achar que é apenas uma brincadeirinha, como esses jovens fizeram, quando na verdade eles estão atingindo essas meninas para o resto da vida, porque a hora que entra na rede, a qualquer momento você pode ser surpreendido a qualquer imagem. Verdade. Agora, eu queria perguntar à senhora, deputada, que eu estava assistindo aquele Pimentel, que criador do Tropa de Elite, aquele filme, e ele falou que o governador do estado foi ameaçado pela milícia e tudo mais. Não sei se é verdade, se não é. Estou passando o que eu vi na internet. Agora eu pergunto à senhora, trazendo para cá, a senhora que foi delegada, uma pessoa muito conhecida e muito rígida nas suas posições, a senhora já foi ameaçada alguma vez, doutora? Olha, eu deixei a Polícia Civil com mais de uma dúzia de ameaças. E assim, a minha primeira ameaça que eu sofri foi antes de ser chefe da Polícia Civil. Eu era delegada titular da Delegacia de Campinho. Caramba. E o chefe da polícia à época, Dr. Gilberto Ribeiro, deu uma recomendação que nós investigássemos homicídios, que no número de relatórios que nós fizéssemos, não deixássemos para trás os homicídios. E eu fiz aquilo que qualquer pessoa tem que fazer. Cheguei no cartório, pedi os inquéritos de homicídios e comecei a ler aqueles inquéritos e percebi que havia uma repetição de conduta e uma repetição de grupos. E aí a gente identificou, já havia elementos nos inquéritos e denunciei a milícia ali de Jacarepaguá,
que tinha inclusive... Já tinha milícia naquela época? Já tinha sinais da milícia. E que naquele momento, inclusive, tinha um vereador da cidade do Rio de Janeiro envolvido, que depois eu representei pela prisão, foi preso esse vereador. Então, assim, ali eu recebi a minha primeira ameaça, inclusive com a placa do carro que eu usava. Caramba. Então, assim, é óbvio que o governador, se fizer um combate efetivo contra a milícia, ele pode verdadeiramente ser vítima de uma ameaça, não tenho dúvida, e não me parece, né, que o Gabinete de Segurança Institucional fosse apresentar uma alegação que não fosse verdadeira. Agora, eu acho que é preciso cada vez mais se organizar, não só com os órgãos da persecução penal, Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, mas com os órgãos como um todo, né, Polícia Federal, Polícia Militar, a organizar também com a Receita Federal, com a Prefeitura. Nós assistimos a questão da Muzema, todo mundo se lembra, 22 pessoas morreram, aquele prédio foi erguido à luz do dia e ninguém viu. A gente vai fazer uma alteração na nossa casa... É um problemaço, você tem que comunicar, e é justo que seja assim, não estou reclamando, não estou dizendo que a prefeitura está errada, não. Mas eu quero dizer o seguinte, é trabalhoso, como é que se ergue aquele prédio, ninguém viu, ninguém sabe? Então acho que tem que ter a união de forças aí para o enfrentamento da milícia. Agora, doutora, eu sei que a senhora, como deputada, presidiu a comissão especial da Covid, né? Lá em 2020. E a gente sabe que existe corrupção de várias formas, né? O governo Lula fala que é um mal feito, né? A Dilma falava muito isso. Aí eu pergunto à senhora, como é que foi aquela sua experiência na presidência dessa comissão? Uma coisa que deu uma série de tentáculos ali, dava para realmente... Bom, eu presidia naquela ocasião a Comissão de Saúde e eu sou uma leitora voraz de jornal. E eu quero agradecer aqui ao papel da imprensa. Não, porque, entre outras coisas, a gente tinha um blog famoso que começou a noticiar, né, a questão dos valores excessivos na compra de equipamento. E como naquele momento a OMS tinha decretado a pandemia de caráter mundial e também a pandemia importava, né, de que você vivesse ali um momento de calamidade pública, e decretada a calamidade pública, você poderia se afastar das leis que regulamentam a licitação, podendo, em razão da emergência, dispensa de licitação. Eu comecei a perceber, por exemplo, como aconteceu, uma empresa foi contratada, e era uma gráfica, contratada para entregar respiradores pulmonares, né? Então eu comecei a oficiar o Ministério Público, oficiar o Tribunal de Contas. Com isso, se entendeu, começaram a aparecer as questões. É bom que se diga que desse fato da pandemia no Rio de Janeiro nós tivemos 3 subsecretários presos e um secretário de saúde preso, né? Verdade. Nós tivemos aí a mudança de, ao todo, durante a gestão de 19 a 22, 4 secretários de saúde que foram trocados, né? Então, com isso, a gente instalou essa comissão especial, fez uma radiografia dos contratos, identificou que houve um desvio de mais de 700 milhões de reais. Isso serviu de base para o processo de impeachment, que em Tribunal de Justiça julgou por unanimidade o afastamento definitivo do então governador Wilson Witzel. Bom, doutora, estou aqui ao meu lado a deputada estadual, né? Deputada Marta Rocha, e nós vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta, deputada. Vamos lá. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estou aqui para convidar você a participar de mais essa promoção do nosso programa. Você vai ganhar um panetone desse maravilhoso e também pode concorrer ao café da manhã para 2 pessoas na Confeitaria Colombo. Então você tem 2 promoções. É só você inscrever nas redes digitais. Eu quero participar da promoção da Confeitaria Colombo
Panetone. Aí você vai concorrer a esse panetone maravilhoso. E se você quiser concorrer a um café da manhã para 2 pessoas, é só você também colocar: eu quero participar da promoção Café da Manhã na Confeitaria Colombo. São 2 promoções. Uma é o panetone e a outra é o café da manhã, para você levar o seu amor e saborear aquele café maravilhoso na Confeitaria Colombo, na rua Gonçalves Dias, no centro da cidade. A Confeitaria Colombo foi fundada em 1894, é isso mesmo. Você vai tomar um café da manhã de Natal com seu amor, tá bom? Aguarda a sua inscrição, ok? Um abraço! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, eu estou voltando aqui com a deputada estadual Marta Rocha. Deputada, uma coisa, a senhora só no legislativo. E o executivo? Já pensou? Eu fui candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro em 2020. Foi bem votada pra caramba, Fui bem votada. Que coisa boa, naquela pode época, votar de novo. Então a senhora vem aí, né? Eu, por enquanto, não sou candidata, não. Mas eu quero dizer assim, eu acho que o executivo é algo assim muito interessante, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, né? Essa cidade que tem mais de 7 milhões de habitantes, essa cidade foi a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu amo de paixão, é aqui que eu quero envelhecer, acabar de envelhecer, é aqui que eu quero morrer. Tá faltando uma mãozinha feminina lá no executivo? Eu acho que nesse momento estão se discutindo aí as pré-candidaturas, né? Eu fiquei em 3º lugar daquela de 2020, uma eleição atípica, com pandemia. Foram para o 2º turno aqueles que tinham mais visibilidade, já tinham ocupado cargos, o próprio cargo de prefeito, né? Curiosamente, a cidade do Rio de Janeiro, que é o tambor cultural, nunca teve uma mulher prefeita, né? Verdade. Então, estou estudando, estou pensando, estou conversando lá com o meu partido, mas nesse momento, e vamos ver se eu serei ou não pré-candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, mas seria algo que me daria muita alegria. Se me perguntar hoje, eu digo que eu sou pré-candidata. Agora, doutora, eu quero perguntar à senhora o seguinte: eu sei, o seu partido é PDT, né? Naquela época, lá atrás, a senhora chegou a conhecer o Leonel Brizola, o fundador? Graças a Deus. Aí ele chamava o presidente de hoje de sapo barbudo, lembra disso? Se ele fosse vivo hoje, você acha que ele estaria feliz de estar o partido dele participando de um ministério tão importante como o ministério que o nosso querido Carlos Lupe está participando? Olha, eu quero te dizer que eu tive a felicidade de conhecer de perto o governador Leonel Brizola. Eu inaugurei 2 delegacias, uma em 91, que foi a DEAN Oeste, com a presença dele, e a outra em 92, que foi a DEAT, essa Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista, também com a presença dele. Depois fui ser diretora de departamento em 1993, com o secretário Nilo Batista,
e também tive a oportunidade de conviver com o governador Leonel Brizola. Eu não tenho a menor dúvida que se o projeto CIEP de Darcy Ribeiro tivesse tido continuidade, a realidade dos nossos jovens seria totalmente diferente. Brizola era um homem que amava o povo brasileiro. Brizola tem uma frase muito interessante que ele diz assim, num debate político, né? Um debate antológico que ele diz que alguém disse que o CIEP era um projeto caro e ele falou que caro era ignorância. É verdade. Né? Brizola dizia que ninguém podia ter privilégio, com exceção das crianças. E Brizola tinha esse olhar, né, que entendia qual o seu papel naquele momento, naquele contexto histórico. Tanto é que no segundo turno de uma eleição ele apoiou uma candidatura do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele chamou de sapo barbudo porque Brizola tinha essa figura, coisa, né? Essa coisa espirituosa, né, de dizer as frases impactantes no momento certo, né? E tenho certeza, né, que era um estadista, de repente, não, doutor? Era não. De repente não, com certeza foi o maior estadista, né? Hoje a gente sente um pouco falta, né, dessas grandes figuras, não só do Brizola, mas do Ulisses Guimarães, né? Tancredo também. Tancredo Neves, tantos outros, o Teotônio Vilela, né? O Arraes. Então, assim, hoje acho que a gente sente falta dessas figuras que emanavam mesmo, que tinham um compromisso com o Estado, com o povo brasileiro, né? Com o Estado aí no sentido mais amplo da palavra. E aí eu acho que Brizola foi capaz e seria capaz, nesse momento, de ter agido exatamente da mesma forma. Nós tivemos um candidato no primeiro turno que muito nos orgulhou, que era uma pessoa muito preparada, que tinha um diagnóstico muito preciso de como enfrentar os problemas do Brasil, de como transformar esse país numa nação, mas nós, no segundo turno, nós adotamos a postura que tínhamos que adotar e hoje estamos aí no Ministério da Previdência. Hoje a gente já consegue ver que houve um aumento de 1 milhão de pessoas inscritas na Previdência Social, isso é um bom sinal. A gente caminha para a redução das filas. O projeto é que você dê entrada num pedido qualquer no INSS, que depois de 45 dias o seu pedido já tenha sido examinado. A gente tem acompanhado aí várias ações do ministro Carlos Lupe, né, de mutirão para a solução dos problemas, de perícia, né, que é um noxidag no pedido das licenças, dos auxílios, né? A redução aí, que foi uma coisa bem debatida, dos juros do consignado, porque para o banco é muito tranquilo. Você tem um aposentado ou uma pensionista que pega um empréstimo, é a certeza do pagamento, né? E o ministro Carlos Lupe conseguiu mostrar que era imperioso diminuir os juros do consignado. Então a gente tem muito orgulho de estar no PDT e muito orgulho do trabalho que o ministro Carlos Lupe está fazendo. E eu acho que lá do céu o Brizola está feliz. É verdade. Ele já cansou de ir lá na Rádio Globo, eu conheci ele, tenho uma foto até com ele. É uma pessoa maravilhosa. Meu pai adorava o Brizola. Quem não gostava do Brizola? Você sabe que eu tenho dito isso várias vezes, né? Eu agora exerço a função de presidente do Diretório Estadual do PDT do Rio de Janeiro. Não tem um local que a gente vá que não tenha alguém que tenha uma experiência com o Brizola. É muito comum até vereadores, políticos de outro partido dizer, olha, eu vim para a política porque meu pai gostava do Brizola, né? Então eu acho assim que todos nós temos uma memória afetiva do Brizola. É verdade, o Brizola eu gostava muito dele também. Agora, doutora, eu queria saber da senhora o seguinte, a senhora entrou com uma denúncia contra o governador no TCE, parece que era 6,5% para os servidores, como é que está isso? Olha só, primeiro vamos voltar atrás, houve um projeto de lei que se transformou em lei, que foi acordado com o governador Cláudio Castro, da recomposição salarial. Essa recomposição seria equivalente aos anos de 2017 a 2021. E então a gente trabalhou de fazer isso pagando, né, em 3 parcelas. A primeira parcela foi paga, a segunda parcela não foi paga. E, embora esse projeto de lei tenha sido autorizativo,
né? Porque aumento de servidor tem que ser iniciativa do Poder Executivo, o governador sancionou o projeto e houve um amplo debate na casa com a anuência do governador. Quando ele sanciona o projeto, o que ele está querendo dizer? Olha, eu concordo e vou cumprir. Para a tristeza nossa, virou o ano de 2023 e eu quero insistir nessa tecla. O governador ganhou no primeiro turno, vendendo a imagem que o Rio de Janeiro nadava de braçada, que a economia estava tranquila, que a segurança estava resolvida, né? E não é possível chegar em março, abril e de repente já está tudo ruim. Nós não tivemos alternância de poder, nós tivemos continuidade de poder. Nós representamos no Tribunal de Contas, a conselheira que examinou esse processo entendeu que nós tínhamos legitimidade para representar contra o governador. O governador apresentou seus esclarecimentos, dizendo da grave crise financeira, que nós não entendemos como isso aconteceu, né? Se você comparar que em outubro nós estávamos nadando de braçada em céu de brigadeiro e agora estamos numa grave crise fiscal, né? Então, na verdade, houve um entendimento que era devido ao governador, mas há um processo que um sindicato de servidores estaduais representou contra o governador. Então o TCE entendeu que primeiro tinha que ter a solução desse processo no judiciário, né, que esse processo era prevento, era anterior, mas nos deu a legitimidade do pedido e reconhecimento desse pedido. E a gente espera, né, governador, que o senhor cumpra a sua palavra feita aí durante a campanha eleitoral, que o senhor cumpra a sua palavra com os servidores e que pague essa recomposição. Isso não é aumento, isso é perda de inflação. É bom que se diga isso. Isso não é aumento, isso é perda de inflação e acho que o governador, né, deve saber muito bem as dificuldades que o servidor público do Estado do Rio de Janeiro passa. Bom, estou aqui com a deputada Marta Rocha, deputada estadual. Agora, deputada, uma outra coisa que eu queria saber, na sua opinião, quais são os problemas, a senhora já falou de segurança, já falou dos servidores públicos, quais são os problemas a mais do Rio? Eu acho que a gente tem um problema aí para enfrentar na questão da educação. Os professores do Estado do Rio de Janeiro estão no rol dos professores que mais... que recebem salários mais baixos. Eu sou professor também, né? Só que sou de graduação. O senhor, mas de qualquer jeito, uma vez professor, sabe muito bem qual é a dificuldade. A gente tem algumas dificuldades ainda no âmbito da educação, que é a questão da reforma das escolas, né? A falta de professores, a gente ainda tem isso. Então, a gente precisa, com urgência, ter um olhar mais atento na educação. Porque eu acho assim, essa escola, ela tem que ser uma escola do futuro, né? Você tem que discutir... no Brizola, tem que ser uma coisa daquele tipo ali, né, doutora? Exatamente, a gente tem que buscar o tempo integral, a gente tem que buscar uma complementação na arte, na cultura, hoje, né, muito na informática, nessa teoria do conhecimento, né, que hoje o trabalhador do século que a gente está vivendo não vai ser mais a minha realidade de servidora pública, vai ser uma pessoa que vai ter que ter uma série de predicativos da inteligência emocional, né, do dinamismo, da sua sensibilidade. Então, a gente tem que preparar o nosso jovem que está fora da escola, trazer ele de volta para a escola. Então, eu acho que isso é algo que a gente vai ter que enfrentar. E eu também vejo, né, uma preocupação muito grande na saúde, né? O Rio de Janeiro tem altos índices de mortalidade materna, o Rio de Janeiro tem casos de doenças raras que não são diagnosticados. A questão do espectro autista é um problema grave no estado do Rio de Janeiro. A questão da tuberculose, né? O Rio de Janeiro é o segundo país de maior incidência de tuberculose no estado do Rio de Janeiro. A gente ainda não venceu a pandemia da Covid-19, ela ainda nos espreita aí, né? A gente tem uma questão da habitação de interesse popular, a gente tem menos 500 mil
habitações necessárias, né? O Estado do Rio de Janeiro tem que ter uma interlocução com a Prefeitura. Se a gente tivesse a habitação de interesse social, a gente poderia, por exemplo, destinar essas habitações à população de rua. A cidade do Rio de Janeiro tem 7 mil, segundo o último censo, quase 8 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, fora em todo o estado, que passa para mais de 10 mil. Então, todas essas questões precisam ser verificadas aí com o Agora, governo. a senhora falou da saúde, doutora. Eu quero perguntar à senhora o seguinte. Geralmente a gente fala assim, não, tem que botar, todo artista tem que ir onde o povo está. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, na verdade, tem político, por exemplo, que é escolhido para um tipo de cargo que ele efetivamente tem muita experiência naquele cargo. Por exemplo, o secretário de saúde é médico, né? E muitas das vezes um médico não vai dar um respaldo que deveria dar para a saúde do Rio de Janeiro? Eu acho que no caso da saúde, da educação e do transporte, eu queria chamar a atenção à rotatividade dos secretários nessas 3 pastas, que são pastas de muita relevância, né? Se a gente considerar de 2019 para cá, todas essas pastas tiveram mais de 5, em alguns casos 6 secretários. Isso é ruim para a gestão. Porque, assim, primeiro a gente percebe que não tem um plano estratégico. Agora que a gente fez uma legislação, né? A legislação já existia desde 2015, agora que a gente está discutindo o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, só para ter uma ideia na área da saúde, nós temos a UF, a UERJ, a Unirio e a UFRJ, tá? Então, e temos a UENF. Então, nós temos 5 universidades públicas. Nós temos mais de 14 institutos de pesquisa. Nós temos a Fiocruz, nós temos Manguinhos. O que falta para a gente produzir vacina no estado do Rio de Janeiro? Por que a gente não pode ter aqui o complexo industrial da saúde? Então, agora a gente conseguiu fazer um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social para colocar isso nessa espinha dorsal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um planejamento mesmo, política de Estado e não política de governo. Porque a política de governo ela quer apresentar resultado em 4 anos. Né? O e a política de Estado nosso país é meio complicado, né? Eu nunca vejo um planejamento assim a longo prazo. Geralmente o cara pensa só no mandato dele. 4 anos só pensa daquele mandato dele, do resto não tem. Você vai na China, o planejamento é 30 anos, 20 anos, o planejamento é a longo prazo. A senhora falou na educação, por exemplo, eu sou doutorando da COP, UFRJ, e a nossa bolsa lá é 3.200, 3.200. Eu sei que o salário mínimo é uma história, tem 3 salários mínimos, básicos, quase 3 salários mínimos, mas a gente, como doutorando e como pesquisador, que eu sou, já fui a Londres lá na BBC para fazer a minha pesquisa de doutorado, que é sobre a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, é muito pouco para a gente. Um doutor sendo um pesquisador efetivo, não dá para você viver efetivamente com 3 mil reais. E estou falando com relação à bolsa. E um pós-doc é mais um pouquinho, mas eu acho que isso tem que ser revisto, porque na verdade as cabeças, a educação é que vai fazer com que esse país efetivamente evolua. Porque a gente sabe, doutora, que é difícil a gente ver uma pessoa que não tem nenhum... Você vê que os jovens estão saindo das universidades, não estão entrando, né? É uma coisa muito complicada. Você colocou algumas coisas muito importantes. Primeiro, assiste a razão a você quando você fala desse valor. A gente está falando aqui de um pesquisador que tem que ter dedicação exclusiva. Verdade. Né? Se ele tem que ter dedicação exclusiva, você tem que olhar o salário dele ou a bolsa dele, tudo bem que seja bolsa, mas no investimento que para ser um doutorando, você fez a universidade, você fez a pós-graduação, você fez o mestrado, agora você está fazendo um doutorado. São 10 anos de investimento na tua qualificação. A outra questão que você coloca é o seguinte, a gente não valoriza a ciência e a pesquisa. E deveria valorizar. E o que acontece? Quando você termina um doutorado no Rio de Janeiro, você vai para fora, você não é aproveitado. Então tinha que ser o caminho inverso. A gente tinha que investir nos nossos, cérebros. E para manter nos nossos cérebros, né?
para manter essas pessoas aqui na pesquisa, né? Na instituição. A gente vivenciou aí o que sofrem as universidades públicas. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que romper esse ciclo e investir de uma forma contundente em ciência, em tecnologia e em pesquisa. A senhora falou do transporte. Aí eu vou até... Eu já andei de trem pra caramba, doutora. Eu vinha lá de Todos Realengo. nós, né? Meu pai morava em Realengo, eu vinha de Realengo para ir para a Rádio Globo, eu pegava o trem, aí soltava aqui na Central do Brasil. Já andei muito de trem. E nunca sempre foi trem lotado, uma brabeira terrível, e continua. Como é que resolve isso, hein, doutora? Olha, é vontade política, né? Porque a CPI da Supervia, presidida pela deputada Lucinha, que esperou 1 ano, colheu todas as assinaturas e teve que esperar 1 ano para a CPI ser implantada, ser instalada, né? Isso ficou muito claro. Nós fizemos visitações técnicas, nós vimos assim as dificuldades das composições, a dificuldade do trilho, a invasão de construção irregular na linha do trem, a gente viu a dificuldade dos roubos e furtos de cabos, a gente viu a dificuldade da sinalização, a gente foi fazer a visita técnica e para saber se podia fazer a volta, a gente estava numa composição diferenciada. Tinha que pegar o telefone, o maquinista ligava do seu telefone para algum outro maquinista que estava vindo em sentido contrário. Isso é 2023, 2022, quando aconteceu, né? Estado do Rio de Janeiro. Não estou falando aqui de uma cidadezinha do interior, não. Estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro. Em qualquer outro país, você tem forte investimento em ferrovias para escoar o que você planta. Você leva o que você plantou e você traz o que você precisa comprar. A gente não tem isso. O ônibus, o trem de turismo que tinha Rio-São Paulo, que era um acontecimento. Mas já tem a empresa está montada para... O trem não pinta até agora. Mas aí o que aconteceu? Além da gente assistir essa descontinuidade da gestão, o Estado do Rio de Janeiro antecipou a concessão. A concessão ia ser somente em 2028, ele antecipou a concessão e prorrogou essa concessão por mais não sei quantos anos. E 6 meses depois a empresa pediu concordata e quer entregar a Supervia quer entregar a concessão. E está esse imbróglio jurídico aí que ninguém resolve. Então isso é um olhar da gestão. Terrível. Eu quero, para finalizar aqui o nosso programa, eu queria saber o seguinte, se a senhora pudesse falar desses 3 mandatos que a senhora teve, muitas leis que a senhora aprovou, sei mais de 300, o que a senhora poderia destacar assim para a população? Eu tenho feito... Eu acho que o pessoal está bem satisfeito com o seu trabalho. Eu tenho feito muitas legislações. Você, quando acompanha meu mandato, você vai vendo que no início eu estava muito focada na segurança pública. Uhum. Depois eu passei para a área da saúde, né? Tive muita coisa na área da saúde. E depois, então, comecei também a atuar na questão do direito do consumidor. Então, a gente tem, na área da violência, a gente tem as questões ligadas ao feminicídio, as questões ligadas ao roubo e furto de cabos, as questões ligadas ao furto de bicicleta. Vale lembrar daquele caso do médico que foi estupidamente morto, né? Nisso. A gente tem no direito do consumidor a questão do estágio, fazendo valer, né, que o estágio possa contar como experiência profissional. Um programa meu não daria para a senhora falar de todos os seus 3 Com mandatos. certeza que não. A gente tem coisa na questão do espectro autista, eu tenho uma lei que é o Plano Estadual de Atenção ao Portador do Espectro Autista, a gente tem a questão da tuberculose, o Plano Estadual de Enfrentamento à Tuberculose e por aí vai. Eu acho que quero só pedir, aproveitando a oportunidade, pedir às pessoas para nos acompanhar nas redes sociais, Isso. né? Vamos botar Instagram, aqui pro pessoal. Instagram, Facebook, Twitter, não deixar de nos procurar e lá compartilhar e conhecer. Eu já pedi a Érica para me dar, eu vou botar aqui, né? Que bom. Para todo mundo nos ver. Procurar lá nas redes sociais Isso. E conhecer um pouco mais do nosso mandato. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora eu quero lhe dar as flores da Camélia Flores, né? Não só para a senhora, como para a Érica também. O Dudu vai trazer as tuas. Ai, muito obrigada. Aqui, deixar aqui
Um beijo lá para os amigos da Canélia, para o Álvaro e para o Robertinho. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Obrigada. Tudo de bom e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui com você. Parabéns, um abraço.